Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos fizeram um pedido, uma pergunta também relacionada ao aquecimento global. Nós vamos responder um pouquinho sobre o que é o aquecimento global, as consequências que ele causa e o efeito estufa. Eu fiz um resumo bem sucinto, assim, para ficar fácil. O que é o aquecimento global? Ele é um aumento de temperatura lá médio nos oceanos, lá nas camadas dos oceanos, e essa camada ela é próxima à superfície. O que acontece? Em consequência disso, em consequência da atividade humana, do excesso de gases que vem sendo emitidos, principalmente o gás dióxido de carbono, que é o CO2, esse gás fica entre essa pressão da atmosfera e fica aquecendo isso, e vai rolando um impacto com a questão da água e em relação à superfície. Isso vai afetando um aquecimento e criando o aquecimento global. Para estar falando sobre essas principais consequências do aquecimento global, uma delas é a questão da atividade humana, né? Por causa da questão dos fósseis, a questão do processo de petróleo, né? Da captura incessantemente, do desmatamento, entre outras coisas. Mas vamos falar, há várias causas, então várias consequências em relação a isso. Mas o que nós temos que ficar cientes é que várias são sentidas nas partes do planeta em si. Então, assim, várias consequências são sentidas durante esse processo do planeta. Então, assim, os cientistas, eles observam muito isso. E eles falam que a previsão de frequência dos eventos como ciclone, extratropical, entre outras coisas, está acontecendo com maior intensidade nesses anos. Por quê? E tempestades também, em consequência desse desgaste das reservas naturais, desse processo de exploração do mineral natural, do processo de exploração do petróleo. Tudo isso provoca aquecimento global. Há outras mudanças que causam isso no aquecimento global seriam, além disso, a questão da radiação, a questão além da radiação também voltada diretamente para o gás do dióxido, que é um gás totalmente muito intenso, que ele provoca o efeito estufa. Eu já vou falar um pouquinho sobre o processo do efeito estufa, para vocês entenderem um pouquinho o que é. O efeito estufa, o que ele é? Ele corresponde a uma camada de gases e ele cobre a superfície da Terra. Até aí tudo bem, beleza. Essa camada é composta por quê? CO2, o dióxido, e o metano e o óxido de nitroso. Então, o metano, que é o CH4, o N2O, o óxido de nitroso, e o vapor da água. Esse fenômeno natural, ele causa na verdade, esse gás intenso, e isso pode se tornar uma coisa mais, um efeito mais devastador. Por quê? Porque esse gás ele vai aumentando com essa mistura de gases, aonde ele vai formar o efeito estufa. Então ele vai formar aquela área de, quando você entende estufa, então ele vai formar aquela estufa de gases que vai expandir. Então esse seria o efeito estufa. Normalmente a parte da radiação solar acontece também e chega refletida no nosso planeta com um aquecimento muito intenso, devido a essa camada de gases, e também pelo processo de exploração dos bens naturais, dos minerais naturais, e exploração do petróleo e também da natureza em si. Esse seria um pequeno resuminho. Por quê? Porque se você quiser se especializar em outro momento, deixa ali que nós vamos falar pelo processo, desde que passa o efeito estufa, o aquecimento global e as consequências que acarretam na junção do processo de gases.
Se vocês tiverem interesse, enviem uma mensagem ou coloquem embaixo que nós vamos responder, tá bom? Espero ter auxiliado. Uma boa noite.